Bom dia, sétimo ano. Vamos dar início à nossa aula de ciências e hoje vocês vão pegar o seu material impresso, que foi entregue ontem, e vai abrir aí na página, aliás, na página não, na atividade que tem a data 6/5, que é hoje, tá? Onde fala de fenômenos naturais e tectônicos. Perdão, fenômenos naturais e tecnônimos. Fenômeno natural é um evento que não é criado pelo homem, como o nascer e o pôr do sol, nevoeiros, furacões, tornados, as marés, a germinação de uma planta, a decomposição de algum ser vivo, o calor do sol, assim como alguns desastres como terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas. Mas por que esses desastres acontecem? A estrutura da Terra é sustentada em 4 ambientes: camada sólida, atmosfera, biosfera e hidrosfera. Tá? A camada mais sólida do planeta é dividida em crosta, manto e núcleo. Núcleo externo e núcleo interno. Ok? Acima estão as camadas gasosas, a atmosfera, e líquida, a hidrosfera, onde foram criadas as circunstâncias para o desenvolvimento da vida. Observa aí a ilustração, tá, do núcleo da Terra, onde nós podemos identificar justamente tudo que nós acabamos de ver: atmosfera, núcleo, tá, manto, as camadas. A Terra é um planeta terroso, telúrico. A parte interna do planeta é muito quente, com temperaturas atingindo até 6.000 graus Celsius. A parte mais externa do planeta, chamada de crosta terrestre ou litosfera, é formada por rochas em seu estado sólido e não é contínua ao longo de toda a extensão do planeta, ou seja, ela é quebrada em vários pedaços, conhecidos como placas tectônicas. Essas placas permanecem em movimento constante sobre o magma. A movimentação é responsável por abalos sísmicos, que são chamados terremotos, e também vulcões. De acordo com os movimentos das placas tectônicas, os seus efeitos podem ser diferentes. Acho que a grafia está errada aí. Quando as placas se afastam uma da outra, é chamada de zona de divergência, o que pode gerar vulcões, e surgimento de ilhas, quando ocorre no meio do oceano. Quando as placas se aproximam, é chamada de zona de convergência, o que pode gerar falhas geográficas. Tá? Os locais onde, na figura aí, nós temos o núcleo interno, núcleo externo, o manto, e aqui nós temos convergência, quando ela está assim, e temos divergência, quando elas se juntam. Ok? Veja que ela está bem coladinha na Terra, aqui ela soltou um pouquinho. Os locais onde há encontro de placas tectônicas normalmente são pontos de tensão na crosta terrestre, podendo surgir montanhas, como a Cordilheira dos Andes, que é o encontro das placas de Cusco e Sul-Americana, palco do maior terremoto da história moderna. Esse terremoto ocorreu na cidade de Valdívia, no Chile, e afetou boa parte do país, sendo conhecido como o Grande Sismo do Chile. Na época, o terremoto gerou um tsunami que atravessou o Oceano Pacífico e atingiu o Japão. Os principais registros de vulcões, terremotos, maremotos e tsunamis são nas áreas onde uma placa tectônica se encontra na outra, como, por exemplo, o Círculo de Fogo do Pacífico,
que é uma área que se estende do oeste da América do Sul, ou seja, ali nos Andes, na Cordilheira dos Andes, ao leste da Ásia e algumas partes da Oceania. Existem várias placas tectônicas. As principais delas são a placa do Pacífico, a placa norte-americana, a placa da Nazca, a placa do Caribe, a placa de Cocos, ou Cocos, placa sul-americana, placa africana, a placa antártida, a placa euroasiática e a placa arábica, tá? Então, ó, veja aí o mapa a seguir, onde a parte central das placas tectônicas tem uma certa estabilidade em relação à sua borda, principalmente as partes que estão mais próximas da zona de divergência. E como pode-se ver no mapa, o Brasil se encontra no meio da placa tectônica sul-americana, em uma região estável. Ó, então, a placa sul-americana é tudo isso aqui, tá? E o Brasil está inserido justamente bem no meio dessa placa. Por isso, no Brasil, não se tem muitos terremotos. Quando se tem o terremoto, ele é bem leve, porque nós estamos fincados bem no meio da placa. O terremoto acontece, o terremoto acontece com maior intensidade quando os países estão localizados na bordazinha, na borda dessa placa. Como nós estamos bem no meio da placa, os abalos são bem leves. Vulcões no Brasil. Antes de passar, é tanto que entre Caruaru, Serra Talhada, tem uma pequena falha na placa tectônica, já foi verificado, e de vez em quando tem uns abalos que dá para sentir, tá? Mas são coisas leves também. Vulcões no Brasil. Já vimos terremotos, etc e tal. Agora vamos ver um pouquinho de vulcões. No Brasil não há vulcões ativos, pois o relevo brasileiro formou-se em períodos geológicos antigos, há milhões de anos. Dessa forma, os vulcões que aqui existiram nesse período tornaram-se extintos, ou seja, não ativos, não jogam lavas. E hoje em dia não causam nenhum tipo de transtorno, como em outras áreas do mundo, onde as erupções vulcânicas geram vários prejuízos. Os vulcões extintos do Brasil são hoje pontos turísticos marcados pela beleza. Ocorreram no Brasil formações geológicas vulcânicas na era Mesozoica, localizadas onde hoje estão os estados da região Sudeste e Sul. O derramamento vulcânico originou terras muito férteis nesses estados, como o caso da Terra Roxa, de origem basática. Já na era Cenozoica, no período terciário, as erupções vulcânicas oceânicas originaram algumas ilhas no litoral, como Fernando de Noronha, Trindade, São Pedro e São Paulo. Isso falando de ilhas, tá? Não é o estado de São Paulo não, tá, galera? São ilhas. Fernando de Noronha fica aqui, né? Trindade, São Pedro e São Paulo. Também ocorreram na região amazônica derramamentos basálticos de origem vulcânica no passado geológico brasileiro. Nós podemos observar aí, Fernando de Noronha e o seu relevo de origem vulcânica já modificado pelo tempo, tá? Então, acredita-se que essas rochas foi de erupções, tá? Com a água ela foi esfriando, derretendo e ficando assim, esses monumentos belíssimos, tá? E hoje é considerada, acho que a principal ilha do Brasil e uma das mais bonitas do mundo é a nossa, em Pernambuco, Fernando de Noronha. Vamos ver agora tsunamis no Brasil. Como o território brasileiro e suas áreas circundantes encontram-se em áreas estáveis no interior geográfico de uma placa tectônica
é praticamente impossível haver um tsunami no Brasil. A única possibilidade de ter tsunami no Brasil, ainda que muito remota, é uma suposta erupção do vulcão Cumbre Vieja, localizado no arquipélago das Ilhas Canárias. Nessa hipótese, tal erupção seria forte a ponto de danificar grave e abruptamente a ilha em que se encontra e lançar mais de 500 toneladas de terra no Oceano Atlântico, provocando fortes ondas que, entre outros lugares, atingiriam o Brasil. Neste cenário, se um tsunami atingisse o Brasil, ele ocorreria em estados da região norte e nordeste do país, principalmente nos estados do Amapá e do Pará. No entanto, o seu impacto dependeria da força, quantidade e intensidade dos efeitos gerados pela suposta erupção, o que torna essa hipótese ainda menos precisa. A possibilidade, embora exista, é praticamente nula e não deve ser motivo principal de preocupação para o nosso país. Então, questão de tsunamis, estamos aí, afirmam os estudiosos da área, e podemos ficar despreocupados. Terremotos no Brasil. Vamos ver. Pelo fato do Brasil estar situado no centro da placa sul-americana, que atinge até 200 quilômetros de espessura, os sismos são os abalos, tá? Os sismos nessa localidade raramente possuem magnitude e intensidades elevadas. No entanto, existem a ocorrência de terremotos no território brasileiro, causado por desgastes na placa tectônica, promovendo possíveis falhas geológicas. Essas falhas, causadoras de abalos sísmicos, estão presentes em todo o território nacional, proporcionando terremotos de pequena magnitude. Alguns deles são considerados imperceptíveis na superfície terrestre. Segundo o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, a USP, no século XX foram registradas mais de uma centena de terremotos no país, com magnitudes que atingiram até 6,6 graus na escala Richter. Porém, a maior parte desses abalos não ultrapassou 4 graus. Em 1955, no Mato Grosso, foi detectado um terremoto de 6,6 graus na escala Richter. Nesse mesmo ano, o Espírito Santo foi atingido por um abalo sísmico de 6,3 graus e no Ceará foi registrado um terremoto de 5,2 graus na escala Richter, em 1980. O estado do Amazonas, em 1983, sofreu um terremoto de 5,5 graus. Entretanto, pelo fato de esses terremotos terem atingido áreas com pouca concentração populacional, ou seja, poucas pessoas, não era muito habitado, tá? Foi mais no mato. Não houve danos materiais e nem vítimas. João Câmara, município do Rio Grande do Norte e habitado por 31.518 pessoas, foi atingido por uma série de terremotos na década de 80. O mais grave deles ocorreu no dia 30 de novembro de 1986, quando a cidade tremeu com um abalo sísmico de 5,1 graus na escala Richter, provocando a destruição de 4.000 imóveis. Em Minas Gerais, no município de Itacarambi, um terremoto de 4,9 graus promoveu um tremor que durou aproximadamente 20 segundos, tempo suficiente para derrubar 6 casas e abalar a estrutura de outras 60 residências. O último grande terremoto registrado no Brasil ocorreu no dia 22 de abril de 2008. Um tremor de 5,2 graus foi sentido nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, embora não tenha sido registrado nenhum desabamento nem a ocorrência de vítimas. Que bom, né? Graças a Deus. E aí, quer saber mais sobre fenômenos naturais e tectonismo? Assista ao vídeo
Pronto, eu vou deixar o link do vídeo aí também abaixo desse outro vídeo aqui, para que assim que você terminar de assistir, você possa ver mais sobre fenômenos naturais e tectonismos, até para você entender melhor para responder à atividade seguinte, tá bom? Então eu vou deixar lá o link. Curiosidade: vírus são os únicos organismos acelulares na Terra atual. Vamos ver a curiosidade aí? Os vírus são seres muito simples e pequenos. Medem menos de 0,2 e são formados centímetros, milímetros na verdade, formados basicamente por uma cápsula proteica envolvendo material genético, que dependendo do tipo de vírus pode ser o DNA ou RNA, ou os dois juntos. É quando eles são citomegalovírus. A palavra vírus vem do latim vírus, que significa fluido, venenoso ou toxina. Os vírus estão presentes no nosso cotidiano desde o Egito Antigo, com a varíola e o sarampo, mas não se conheciam os vírus como se conhecem agora. No século XIX, o químico francês Louis Pasteur propôs uma ideia de que algumas doenças, como a raiva, que ele pesquisava, eram disseminadas por algum ser muito pequeno de ser observado. No final do século XIX, o microbiólogo holandês Martinus Beijerinck conseguiu observar o organismo que causava a doença do mosaico do tabaco, que infestava as plantações de tabaco, era muito menor que uma bactéria já conhecida na época, que foi chamada de vírus. Das 1.739.600 espécies de vírus vivos conhecidos, o vírus representam 3.600 espécies. Tá aí a curiosidade sobre vírus. Tem se falado tanto sobre vírus, né, sobre coronavírus, o vírus do Covid-19, etc. e tal, mas os vírus estão aí, ó, há vários e vários décadas, tá? Pronto. Após todas as explicações, você já pausa o vídeo aí, veja o outro vídeo, tá? Que eu vou estar colocando, que vai ajudar no assunto. E aí você responde a atividade aí, certo? Tá? E responde a atividade no caderno, mas essa atividade está impressa e está com você, tá? Então, primeiro, o Brasil é conhecido por não ter vulcões ativos. Por que eles não são ativos? Tem tudo aí no texto que nós acabamos de ler, tá? Número 2. O movimento ocasionado pelo choque entre as placas tectônicas de Nazca e Sul-Americana ocasionou o surgimento de quê? Do continente sul-americano, das cadeias de montanhas do México, da Cordilheira dos Andes ou da Cordilheira de Himalaia. Apenas uma opção está correta, A, B, C ou D. Também foi falado no texto. Número 3. Assinale a alternativa que apresenta somente consequências, apenas consequências dos movimentos das placas tectônicas. Então nós vamos ver o que é que as causas tectônicas provocam com seus movimentos. Letra A. Terremotos, falhas geológicas, vulcanismo ou cadeias montanhosas. Letra B. Causam escudos cristalinos, bacias sedimentares, terremotos e planaltos. Consequências dos movimentos das placas. Quando as placas se movimentam, ela causa o quê? Letra C. Planaltos, falhas geológicas, bacias sedimentares e cadeias montanhosas. E letra D. Falhas geológicas, vulcanismos, sedimentação, dobramentos modernos. Apenas também uma opção estará correta. Quando as placas tectônicas se movimentam, elas causam o quê? Número 4.
Não são raros os relatos de ocorrência de terremotos no território brasileiro. Porém, diferentemente do que acontece no Japão, nos Estados Unidos e no Chile, por exemplo, os terremotos aqui observados normalmente são de baixa magnitude, ou seja, os tremores são pequenos, tá? Comparado aos dos países que nós citamos agora. A que se deve a explicação para essa diferença? Porque a gente falou também no texto o porquê de quando ocorrem os terremotos aqui são de baixa magnitude. Por quê? Porque tarará, tarará, tarará. Certo? Também tem no texto. E o número 5, ó, dos países sul-americanos, os que têm maiores possibilidades de serem atingidos por terremotos de grande magnitude e intensidade são dos sul-americanos, tá? Letra A é Brasil e Bolívia. Letra B, Uruguai e Paraguai. Letra C, Argentina e Paraguai. Ou letra D, Chile e Peru. Há apenas também uma resposta correta. E no número 6, você vai dizer aí, ó, no Brasil já ocorreram vários terremotos, correto? Como nós acabamos de ler e eu expliquei bem direitinho. Explique a causa deles. O que é que causa esse terremoto no Brasil? Então você leia, releia, preste atenção e coloca aí com as suas palavras o porquê, ó, explicar o que é que causa esses terremotos no Brasil, ok? E por hoje é só. Não esqueça de colocar o nome para a frequência aí abaixo, no grupo da nossa sala. Não esqueça de, assim que terminar de responder, mandar a foto no privado, tá certo? No privado, para que eu possa registrar a sua participação com a atividade realizada. E desejo a todos um bom dia, uma boa semana e até a próxima aula.